sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos começar a falar sobre critério de avaliação do ativo. Começar a falar não, nós vamos dar continuidade à aula passada, que nós falamos sobre duplicatas, que nós falamos sobre instrumentos financeiros, falamos de diversos assuntos. E hoje a gente vai falar um pouco, vai continuar falando sobre estoques e vamos ingressar aí no assunto avaliação dos investimentos. Ativo não circulante e investimentos. Tá? Vocês vão ver que o assunto pode complicar, pode ser fácil, depende aí do que a banca vai aprontar. Tá bom? Então vamos sem perder muito tempo, vamos lá para a tela. Vamos primeiro fazer uma revisão voando, rápida, expressa de tudo aquilo que a gente já viu agora. Começando, a gente viu lá que o CPC 00, ele tem o artigo 4.55, que fala que você pode usar uma série de critérios para avaliar os seus ativos. O primeiro é o custo histórico. Custo histórico é aquele que você utiliza lá quando você adquire um veículo, quando você adquire uma mercadoria, etc. Você utiliza o custo histérico, custo histórico, que é o quanto você pagou, o quanto você vai pagar. Beleza. Além do custo histórico, nós temos o custo corrente. Pessoal, custo corrente, a gente falou que a palavra-chave para a gente saber se a gente está diante do custo corrente é o preço na data do balanço. E aí nós demos um exemplo, que foi o exemplo da matéria-prima aqui, não sei se vocês lembram. Beleza. Depois disso, nós vimos que nós temos também o valor realizável. Valor realizável, a gente falou que a palavra-chave para valor realizável é venda de uma forma ordenada. O valor realizável, ele é uma espécie de valor de mercado, galera. É uma espécie de valor de mercado. Então, é um valor de mercado específico para a entidade. É o por quanto a entidade consegue vender aquilo lá na data, quando ela está se referindo. Né? Não necessariamente na data do balanço, tá bom? Valor presente. A gente falou que valor presente é o fluxo de caixa descontado, é você pegar o valor que está lá na frente e tirar os juros e trazer para termo de hoje. E falamos também que nós temos o valor justo, né? Que é uma transação sem favorecimentos. Isso está previsto lá no CPC 46, que é o pronunciamento que trata do valor justo. Beleza. Então, visto tudo isso, fizemos uma questão do CESP, falando cada um desses pontos. Falamos da premissa da continuidade, né? Que as entidades, em regra, a gente pressupõe que elas têm um funcionamento contínuo e a avaliação dos ativos e dos passivos é feita tomando-se essa premissa, né? Que você faz uma contabilidade a preços de entrada. Agora, se você não vai mais ter continuidade, aí não importa o que você pagou, vai importar o quanto você vai conseguir na venda daqueles ativos, vai importar se você vai conseguir pagar os seus credores. Então, a continuidade ela é uma premissa subjacente, isso também está previsto lá no CPC 00. Continuando, falamos das disponibilidades, falamos que as disponibilidades elas são avaliadas pelo valor original. Então, se você tem um caixa, você tem lá R$100, por exemplo, você guarda R$100 embaixo do seu colchão. Esses seus R$100, eles vão ser R$100 para sempre. Né? Vai ser corrido pela inflação, etc. e tal, mas vai ser R$100 para sempre, não importa. Equivalente de caixa, a mesma coisa. Eles ficam avaliados pelo valor original, não sofre ajuste algum. Beleza. Falamos das contas a receber, falamos que as contas a receber, como clientes, duplicatas a receber, etc., elas ficam avaliadas pelo valor original, depois você tira a PDD, que são as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, e aí tira também o ajuste a valor presente, no longo prazo sempre, e no curto prazo se houver efeito relevante. Pessoal, vocês lembram também que eu falei que a provisão para devedores duvidosos, embora esse nome já esteja consagrado, tecnicamente é um nome incorreto? Vocês lembram? Sim ou não? Então, foi só falar que no último final de semana isso foi cobrado numa prova para contador da Universidade Federal de Uberlândia. A pergunta era exatamente essa. Qual é o nome que está correto tecnicamente? Aí tinha vários nomes e tinha lá a provisão para devedores duvidosos, sendo que provisão para devedores duvidosos não é tecnicamente adequado. O adequado é falar perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, perdas estimadas com clientes ou qualquer coisa do tipo, menos provisão, porque provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Beleza.
E aí falamos que você ajusta valor presente, né? E que se tiver efeito relevante no curto prazo e no longo prazo, sempre. Beleza, show. E aí o que é efeito relevante? A gente não sabe, a Lei 6.404, ela não trouxe um percentual do que vem a ser relevante. Só que a relevância é uma característica qualitativa fundamental que está prevista lá no CPC 00, tá? É relevância e representação fidedigna. É R ao quadrado, tá? Relevância e representação fidedigna. Ambas são características qualitativas fundamentais previstas lá no CPC 00. E aí o CPC 00 fala que relevante é aquela informação que é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Beleza. E aí fizemos vários lançamentos explicando como é que você faz, como é que você lança a PDD, se você perdeu exatamente aquilo que você previu, se você perdeu mais, se você perdeu menos, tá? Falamos da complementação e da reversão aqui nesse modelo. Falamos que Falamos que se passar, você vai jogar lá para perdas com clientes, beleza? Falamos aí também que se você receber o que você não esperava em um exercício posterior, você vai lançar em outras receitas operacionais, não é? O que mais que nós falamos? Falamos aí que se você vai fazer a prova da ESAF, ela abate as duplicatas para o cálculo da PDD, embora isso seja incorreto, né, tecnicamente inadequado, mas a ESAF usa esse procedimento, sempre usou, e não sei se vai continuar usando, mas até hoje ela faz assim, beleza? O que mais? Estão entendendo? Falamos também. Aí mudamos. Cadê? Aí mudamos, falamos sobre as aplicações financeiras, tá? Uma revisão rápida aí, em 10 minutos de tudo que a gente já viu até agora. Falamos que as aplicações financeiras, né, instrumentos financeiros, direitos e títulos de crédito, etc., podem ser de 4 tipos. Cadê? 1, mantidos até o vencimento, que é quando você tem a intenção de ficar com aquele título. Por exemplo, comprei um título do Tesouro Nacional e vou manter até o vencimento. Aí você avalia pelo valor original, mais encargos. Isso não, tá? Mais encargos. Os encargos também você vai jogar lá como receita na DRE. Tá tudo aí na tela. Falamos também que nós temos empréstimos realizados, como empréstimos a receber, e recebíveis comuns, como conta clientes, etc. Isso a gente já viu, que fica pelo valor original, menos as perdas, como as PDDs, menos o AVP, se for o caso, que nós já acabamos de falar também. E aí falamos dos outros 2 principais, que são mais cobrados em prova, que são os destinados à negociação imediata e o disponível para venda futura. Esses 2 são os que mais caem em prova e eles são avaliados pelo valor justo. Lembre-se de que valor justo é aquela transação em que você não tem favorecimento. E aí falamos que a diferença, né? A legislação ela só fala o seguinte, fala, olha, é destinado à negociação e disponível para venda. A lei fala destinado à negociação, você sabe que é destinado à negociação imediata, que é aquele que você já pretende negociar imediatamente. E fala em disponível para venda só, mas aí você já sabe que é disponível para venda futura, que é quando você tiver uma boa oportunidade, você vai alienar aquela aplicação financeira, uma ação ou qualquer outro tipo, uma CDB, pode ser qualquer coisa, tá bom? Beleza. E aí ambos são avaliados ao valor justo, que é o valor de mercado. A diferença é que a receita de juros em todos vai para o resultado, só que no caso do ganho pelo valor justo, no caso do ganho pelo valor de mercado, no que é destinado à negociação imediata, vai tudo para o resultado. Agora, no caso do disponível para venda futura, não. Vai para ajuste de avaliação patrimonial no PL. Estão entendendo sim ou não? Quem estiver entendendo, deixa o seu sim aí para que a gente possa entender que o pessoal não está. Desculpa! Opa! Para que o pessoal não está viajando. Beleza. Aí nós demos exemplos de contabilização, fizemos várias questões, etc. e tal. Fizemos questões e mais questões sobre esse assunto. Todas as bancas vejam que estão cobrando esse ponto, exceto a ESAF. A ESAF ainda não está cobrando. Até o UFG está cobrando, mas a ESAF ainda não cobrou, mas não vai tardar a cobrar. Beleza. Aí falamos depois sobre os estoques. Vimos a definição de estoque que está prevista no CPC 16, que diz o seguinte: estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios,
tá? Então isso aqui a gente já viu tudo, galera. Isso aqui tem que estar na mente já, beleza? Então esquece aquele funk famoso que está impregnado lá na sua cabeça, Você partiu, e agora tem que gravar isso aqui. Esquece o funk da Anitta e do Nego do Borel. O que importa agora é o CPC 16. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda, ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então o item A fala, olha, é um estoque de mercadoria para revenda. O item B pode ser ali um estoque, matéria-prima, produtos em acabamento, produtos acabados, ou pode ser materiais ou suprimentos, aí depende, beleza? Então, isso aqui é o que está lá no CPC 16. Vimos que o estoque ele é avaliado inicialmente ao custo, beleza, e posteriormente você faz a mensuração pelo custo ou valor realizável líquido. Valor realizável líquido, lembrando que nós falamos que é aquele valor que a entidade consegue vender aquilo lá no mercado. Pessoal, valor realizável líquido é o valor da entidade, não é o valor de mercado, tá? Então é o valor realizável líquido de despesa de venda. Você pega o valor de venda e tira todas as despesas de venda que a questão apresentar. Se cair lá na sua prova, você vai fazer assim. Aí, beleza, continuando. Falamos que o estoque Cadê? Falamos que o estoque, o custo do estoque compreende todos os custos de aquisição e transformação para trazer a condição e localização atuais. Beleza. Falamos que se o transporte for feito pelo vendedor ou por uma transportadora, não faz diferença. Que o frete, na compra, ele integra o custo, se for ônus do comprador, e na venda é uma despesa de venda. Falamos também que a armazenagem, se for uma armazenagem de matéria-prima, vai para o custo, e se for uma de mercadoria acabada, vai para a despesa. E aí vimos lá o item do CPC 16 falando o que entra e o que não entra no custo do estoque. O que entra? Preço de compra, imposto de importação e outros tributos não recuperáveis. Transporte, né, incluindo frete, óbvio, seguro, manuseio, outros custos diretamente atribuíveis, taxas, se tiver que pagar uma remuneração de alguém relacionado a tudo isso, etc. Beleza? E aí nós temos também o que não entra, tributos recuperáveis não entra, descontos incondicionais e comerciais, né, que é a mesma coisa, não entra, frete quando é o vendedor que paga não vai entrar e abatimento também não entra, beleza? E aí isso aqui é a mesma coisa, já falamos, já fizemos questões, beleza? Chegamos então à nossa aula de hoje, uma questão rápida. Fizemos uma revisão voando, revisão tem que ser assim, né, galera? Senão não é revisão. Beleza? Então vamos começar agora a falar sobre a aula de hoje. Pessoal, o que é o primeiro ponto? Vamos falar um pouco sobre a lei da SA. O artigo 183, que esse artigo é o que eu falo, esse artigo você pode pegar ele, você pega esse artigo e cola na sua cama, tira aquele porta-retrato da sua namorada e coloca o artigo 183, porque isso aqui é a coisa mais importante que você precisa de contabilidade no momento. Porque tudo que cai hoje em provas de contabilidade está relacionado ao critério de avaliação do ativo. E o artigo 183, inciso 2, ele fala o seguinte: os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifados, eles são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior. Então aqui é uma tabela rápida que você vai fazer aí no seu, caderno. O quê? E aqui avaliação. Então o que a lei fala? Fala o seguinte, ora, as mercadorias produtos do comércio as matérias-primas, né? Assim como matéria-prima, produto em fabricação,
bens em almoxarifado, você avalia isso como? Você avalia pelo custo de aquisição, né? Custo histórico. Concentração, pessoal. Foco. Ou produção. Menos ajuste ao valor de mercado. Se inferior. Agora eu pergunto, isso aqui é incompatível? Isso aqui é incompatível com o pronunciamento CPC 16? Não. Por que não? Porque eu já falei para vocês que o valor realizável líquido é uma das espécies de valor de mercado, beleza? Então isso aqui é muito importante aí que vocês entendam. Galera, o que mais? Estoque de produtos acabados. Estoque de produtos acabados, fabricação própria, isso aqui basicamente é uma coisa que você vai estudar mais na contabilidade de custo. Então, se você vai fazer um fisco estadual, um concurso para a TCU, auditor fiscal do trabalho, se você for fazer algum concurso desse algum dia, esse assunto vai cair bastante. Na contabilidade de custos, eu não sei se vocês já estudaram contabilidade de custos, você trabalha com 3 razonetes. Vou ensinar aqui rápido porque isso aqui nunca é demais. Razonete. Alguém sabe o que eu estou falando? Matéria-prima. Produtos em elaboração. E produtos acabados. Tá? Então aqui o que você tem que entender, galera? Você tem que saber o seguinte, vejam só. Quando você compra uma matéria-prima, você vai tirar dinheiro do caixa, né, ou do banco, sei lá, ou vai fornecedores. Depende. E vai vir aqui para a matéria-prima. Beleza. Aí, quando você falou, olha só, bom, essa matéria-prima, ela já pode sair daqui ela já pode sair da minha matéria-prima porque eu vou começar a utilizá-la na produção. Você vai fazer o quê? Você então vai chegar aqui, tirar ela daqui e transferir para produtos em elaboração. Aqui em produtos em elaboração, você vai jogar todos os outros custos diretos e indiretos. Fixos e variáveis. Como assim, pessoal? Vejam só. Então aqui, custo direto é aquele que você fala o seguinte, bom, eu gasto de matéria-prima tanto por produto que eu elaboro. Então vejam, você pode atribuir esse custo diretamente para aquele produto. Você fala, olha, eu gasto tanto de matéria-prima para cada produto. Você não precisa fazer nenhum rateio.
Agora, se você vai lá e fala assim, olha, a minha depreciação, a depreciação dos bens, das máquinas que você utiliza na produção, por exemplo, elas são acrescidas ao custo do produto. Tudo que está relacionado à produção vai ser acrescido ao custo do produto. Mão de obra dos funcionários, etc. e tal. Então, vamos supor, a depreciação. Você não sabe quanto de depreciação, você não pode falar assim, olha, cada vez que um produto eu elaboro, eu estou depreciando tanto. Não. Você vai pegar a sua depreciação lá no final do período pelo cálculo que você tem, e aí você vai falar, bom, a minha depreciação é X. Eu posso atribuir, então, de X. Eu posso fazer uma atribuição por método indireto de que, ora, tanto da minha depreciação foi para o produto A, tanto da minha depreciação foi decorrente do produto B. Então, vejam, você está fazendo um rateio. Você está fazendo um rateio. Você tem que fazer uma estimativa. Essa é a diferença do custo direto para o custo indireto. Eu não estou aprofundando muito, porque isso aqui é mais coisas que a gente estuda na contabilidade de custo, tá? Então, se você... geralmente, é que essa parte de estoque, ela está muito... está intrinsecamente ligada à contabilidade de custo. Mas eu estou passando só o básico para que, se cair alguma coisa na sua prova, você não erre, tá? Custo fixo. Custo fixo é aquele custo que não se altera. Por exemplo, o aluguel da fábrica. Ora, se você não produzir nada, ou se você produzir 1 milhão de unidades, o aluguel vai ser o mesmo. Agora, custo variável não. Custo variável é aquele que varia de acordo com o volume de produção. Então, você vai gastar mais matéria-prima, por exemplo, quanto mais você produz, não é mesmo? Então, isso é um custo variável. Beleza. Então, isso era o que eu queria dizer para vocês. Entendido? Sim ou não? Entendido? Sim ou não? Aí você vai jogar todos esses custos aqui. Por exemplo, depreciação, você vai jogar aqui, mão de obra, tudo relacionado à indústria, tá? Tudo relacionado à fábrica. Você vai jogar tudo aqui no custo do produto. Por exemplo, vou falar aqui. Tive uma depreciação da máquina que eu estava utilizando na produção. Essa depreciação foi de 1.000. Então, você não vai lançar isso como despesa. Você vai lançar isso aqui, ó. Depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo. Em contrapartida, você vai lançar isso como o quê? Como um custo do produto aqui. Tem o salário do pessoal da produção. Você vai abrir aqui salários a pagar, vamos supor 5.000, e vai lançar aqui produtos em elaboração, 5.000. E assim por diante, entendido, galera? E aí, beleza. Depois que você fez isso tudo, você transfere isso para o razonete produtos acabados. Ok? E aí, produtos acabados, depois ainda tem o último razonete, que é o custo da mercadoria vendida. Aí você vai pegar, bom, desses que tem aqui, vamos supor, eu acabei aqui nesse dia, nesse mês, 30 mil reais em produtos. E eu vendi 15 mil. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar aqui 15 mil do seu estoque, vai dar baixa e vai jogar para custo da mercadoria vendida.
Entenderam, galera? Quem entendeu, deixe o seu sonoro sim, para que a gente possa prosseguir. E aí, vejam só, o outro ponto importante é em relação às perdas. Você sabe que no processo produtivo você pode ter perdas. E você tem perdas no processo produtivo que podem ser perdas chamadas perdas normais e perdas anormais. Vejam só, perdas normais são aquelas perdas que você tem durante o processo produtivo. Então, quando você está lá fabricando roupa, vamos supor, você está fabricando roupas para vender, você tem lá a reserva, né? Você vai vender só para auditores fiscais. Os auditores aí, uma manjada aí que passou, agora só quer comprar, mandou a reserva fazer uma linha específica para eles, porque eles querem andar paquetão lá na night, querem mandar paquetão lá à noite para azarar as gatinhas, e os caras falaram, ó, reserva, faz uma linha de produção para a gente. Os futuros auditores fiscais da Receita, vamos supor. Aí a reserva foi lá e decidiu fazer a roupa. Ou então as meninas aí querem andar lá de Animale, não é mesmo? Aí a Animale vai lá e vai refazer as roupas. Pode acontecer de, na hora que a Animale, que a reserva, que a Osklen estiverem fazendo as suas mercadorias, pode sobrar pano. Pode acontecer de, olha, você não usou todo o pano, sobrou um retalho pequeno ali. Sobrou um pedacinho de nada que está ali no que você não usou. Então essa é uma perda, vejam, é só um pedacinho. Não sobrou metade do pano que você vai utilizar para fazer a roupa. Não, sobrou um pedacinho de nada. Então esse tipo de perda é chamada de perda normal. E as perdas que são chamadas de perdas normais, você vai considerar que são parte do custo. Parte do custo de produção. Tá? Vai ser parte do custo de produção. Você perdeu, mas é uma perda aceitável. Aquilo ali você não vai fazer diferença na sua produção. Então é custo. Você vai incluir no custo. Agora, beleza. A Animale terminou lá a roupa da posse das auditoras fiscais da Receita Federal. Ainda não receberam, mandaram lá fazer uma entrega por encomenda, atacadão. E aí na hora que ela está indo lá entregar para a posse das auditoras, o dia que as meninas aí vão tomar posse, o caminhão é roubado. Bandidagem, não está perdoando ninguém, vai lá e roubou. Ora, se aconteceu isso, essa não é uma perda normal. Essa perda é o que a gente chama de perda anormal. Sendo uma perda anormal, uma coisa que foge da normalidade, como uma enchente, uma perda, caiu um navio, caiu um container, tombou um caminhão, saquearam, roubaram, etc., você não vai considerar isso como custo. As perdas anormais, elas são lançadas como despesa. Entendido? Vejam só. ESAF.
No processo produtivo da empresa Desperdício S.A., no mês de julho de 2005, ocorreram perdas com rebarbas decorrente do corte de tecidos da linha de produção. Em virtude da contratação de funcionários sem experiência, houve a perda de 100 itens por mau uso de equipamentos. De acordo com os conceitos contábeis, devem ser registradas essas perdas, ambas como custo do produto vendido, respectivamente como despesa operacional e custo, ambas como despesas não operacionais no resultado, ambas como despesas operacionais no resultado, respectivamente como custo e despesa operacional. Então vejam só, teve rebarba, que é uma coisa normal, está cortando tecido, sobrou ali uma rebarbinha, e também teve perda porque um funcionário inexperiente utilizou a máquina mal. Então você vai ser o quê? Bom, a rebarba é custo. Já a perda por causa do mau uso, que é uma perda anormal, é despesa operacional. Tá? Isso aqui é contabilidade de custos, contabilidade de custos light, tá, pessoal? Porque se você olhar, todos os editais, auditor fiscal da Receita Federal, ICMS, blá, 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 coloca lá, custo dos estoques, tratamento dos estoques, não sei o que, e pode cair isso aqui. Por exemplo, o edital de auditor fiscal da Receita Federal explicitamente não fala contabilidade de custos, mas isso aqui pode cair, porque isso aqui está no CPC 16, isso aqui é uma coisa básica sobre o processo de estoque. Beleza? Agora, vamos falar sobre um outro ponto. Vamos falar sobre o ativo qualificável. E aí, no caso, pode ser um estoque também, por isso que eu vou falar sobre esse ponto. Pessoal, vocês já ouviram falar na expressão ativo qualificável? Vocês conhecem essa expressão ativo qualificável? Ativo qualificável é aquele que demanda tempo substancial para ficar pronto. Ativo qualificável é aquele que demanda tempo substancial para ficar pronto. Por exemplo, a construção de um navio, a construção de um armazém, etc. O ativo qualificável, ele pode ser um estoque, ele pode ser ativo imobilizado, ele pode ser ativo biológico, ele pode ser uma série de coisas, tá? E qual que é a diferença do ativo qualificável para os outros ativos? O que isso vai diferenciar? Qual que é a diferença básica no tratamento contábil do ativo qualificável para os outros ativos? A diferença básica é o seguinte, que os custos de empréstimos que são juros, por exemplo, e encargos,
No caso de ativos qualificáveis, eles integram o custo do ativo. Tá? Então, o que é isso? Por exemplo, a gente sabe que a regra é o seguinte, olha, uma empresa contratou um empréstimo. E aí, nesse empréstimo tem juros. A gente sabe que a regra é que os juros vá para o resultado. Como? Despesa financeira. Todavia, tá? Todavia, quando você está falando de um ativo qualificável, os juros e os encargos, os custos de empréstimo, eles vão para o custo do ativo. Querem ver? É muito simples. Olha só, uma questão que nós mesmos, eu e o Luciano, elaboramos. É assim, na construção de um ativo qualificável, que demorou 6 meses, tá? Só lembrando que a legislação não fala qual é o prazo para você considerar um ativo qualificável. Então vamos lá. Na construção de um ativo qualificável que demorou 6 meses, foram identificados os seguintes custos. Material aplicado na construção do ativo, 30 mil. Mão de obra diretamente envolvida com a construção, 12 mil. Depreciação de máquinas utilizadas na construção, 5 mil. Contratação de um empréstimo para financiar a construção, 7 mil. Custo de empréstimo incorrido durante a construção, 1.000. Considere ainda que o restante do valor do ativo foi financiado com capital próprio. A empresa possui um custo de oportunidade do capital próprio de 10% ao ano. Considere juros simples. Ao final da construção, o valor do ativo será D. Então aqui, pessoal, você vai utilizar basicamente aquele mesmo razonete que nós utilizamos. Tudo que for relacionado à produção, à construção, você vai somar. Então aqui, por exemplo, o que vai entrar? Material aplicado na construção. Entra? Sim ou não? Sim. R$30 mil. Mão de obra envolvida na construção. Entra? Entra. R$12 mil. Depreciação das máquinas utilizadas na construção. Entra? Entra. 5 mil. Contratação de um empréstimo para financiar a construção. Pessoal, a contratação de um empréstimo não entra. Por quê? A contratação de um empréstimo você lança assim. Você abre aqui bancos e aqui empréstimo a pagar. Aqui você vai lançar bancos 7 mil, empréstimo a pagar 7 mil. Então não entra no custo. Vai entrar lá no banco e aí você vai utilizar esse dinheiro. Beleza. Custo do empréstimo ocorrido durante a construção. Galera, e aqui? Vejam só. Trata-se de um ativo qualificável? Sim. E nós falamos que os juros e encargos decorrentes de um custo de empréstimo, né, relativos a um ativo qualificável, eles entram no custo do
ativo. Então aqui você vai abrir um razonete. Ativo qualificável em construção. E aqui você vai utilizar a conta empréstimo a pagar. E aí você vai fazer o seguinte, ora, os juros você vai lançar aqui o seguinte, você já tem aqui, ó, 30 mil, são aqueles valores ali, tá, pessoal? 12 mil, 5 mil. Os juros você vai fazer a mesma coisa. Os juros você vai somar aqui. 1.000. E aí a contrapartida vai ser o quê? Vai ser a conta empréstimo a pagar. Por quê? Porque esse valor, ele é devido ao banco. Ok? Entendido? E aí, tranquilo. Fechou, então. Se você fizer isso aqui, trinta com 12, 42, com 5, 47, com 1, 48. Beleza? Ah, Gabriel, mas eu não entendi esse custo de oportunidade de 10%. Pessoal, quando aparecer na sua prova custo de oportunidade, você tem que ter em mente o conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o seguinte, é o quanto você deixa de ganhar em uma opção se você adotar outra, tá? É o seguinte, você tem duas opções, ora, se eu deixei de adotar uma, quanto isso me custa? Então, o custo de oportunidade é um custo que compara duas alternativas. Só que o custo de oportunidade, ele não é contabilizado. Ele é somente para fins gerenciais. Tá? Entendido? E aí, quando você terminou o seu ativo qualificável, o que você faz? Você vai abrir aqui ativo imobilizado, é ativo imobilizado. É um ativo imobilizado, vamos supor. Pode ser um estoque, pode ser ativo imobilizado, pode ser várias coisas, tá bom? Pode ser um ativo biológico. Aí você vai lançar aqui, ativo qualificável em construção, já que não está mais construção, então você vai dar baixa. Então você vai lançar aqui 48 mil, que é o total. E vai lançar isso aqui. R$48 mil. Entendido, pessoal? Sim ou não? Tranquilo, né? Questão tranquila de entender até, não é mesmo? Então vamos embora. Seguindo. Alguma dúvida? Cansado? Aquela música Nunca Mais Eu Vou Dormir se aplica aí. Pelo amor de Deus, que semana. Terceira aula seguida na semana, fora as auditorias, fora tudo. Vamos lá. Moleza, né, galera? Então vamos lá. Seguinte. Estoque de matéria-prima agora. Pessoal,
o trabalho dignifica o homem, né? Segundo o pensador lá, mas, pelo amor de Deus, não é para tanto. Não precisa dignificar tanto. Né? Estoque de matéria-prima. O artigo 183, ele é bastante importante, tá? Que nós já falamos ali no inciso 2. Só que o inciso 2, parágrafo 1º, ele traz outra definição importante, que é o seguinte: para efeitos do disposto nesse artigo, considera-se valor justo das matérias-primas e dos bens almoxarifados o preço pelo quais possam ser repostos mediante compra no mercado. Pessoal, esse assunto aqui nós já vimos. Quando nós estamos falando de preço de reposição, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do chamado custo corrente. Não é mesmo? Então imagina aqui o seguinte, vejam só. Você produz automóveis. Você produz automóveis. Beleza. Só que para produzir automóveis, você precisa comprar pneus. Pneu, vamos supor. Né? Que é uma matéria-prima para produzir automóvel. Beleza. Aí o que a gente sabe? A gente sabe que lá no final do exercício, a empresa precisa fazer uma avaliação da sua situação. E aí ela vai ter que falar o seguinte, vai falar, olha, eu tenho aqui 100 automóveis que eu posso avaliar pelo preço de tal, e eu vendo esse automóvel no mercado, eu sei o preço que ele vai me custar, eu sei por quanto ele vai vender, quanto é o meu custo exatamente, e eu tenho aqui 10 mil pneus. Só que para o pneu a coisa muda de figura. Muda de figura por quê? Porque, vejam, eu sou uma fábrica de automóvel ou uma fábrica de pneus? Sou uma fábrica de automóveis. Então, pessoal, quando eu vou lá no exercício social e vejo quanto vale um pneu, por quanto eu conseguiria vender um pneu, eu não tenho um mercado ativo fiel para precificar aquilo. Eu não posso chegar lá e falar o seguinte, olha, o preço pelo que eu vou vender esse pneu é tanto. Por quê? Porque eu não sou vendedor de pneu. Eu sou vendedor de veículo. Então vejam, chega a Lei 6.404 e fala assim, artigo 183, parágrafo 1º. Fala, ora, para efeito do disposto nesse artigo, considera-se valor justo das matérias-primas, e aqui como valor justo você vai entender sinônimo como valor de mercado, e eu sempre peço a todos os meus alunos que estudem com a lei ao lado, com a Lei 6.404, essa parte impressa, que a gente esquematizou no site do Estratégia. A lei fala o seguinte, considera-se valor justo das matérias-primas e dos bens e almoxarifado o preço pelo qual possam ser repostos mediante compra no mercado. Então, como eu não tenho uma referência muito boa para os pneus, o que eu vou chegar? Eu vou pensar o seguinte, ora,
quanto eu pagaria para comprar esses pneus? Quanto eu pagaria para comprar? Se eu não tivesse nenhum pneu, quanto eu pagaria para comprar, pessoal? Então esse é o preço de reposição. É o valor de compra de outro pneu. Você vai chegar na data do balanço e não vai falar, olha, eu posso vender pneu por tanto. Não, você vai falar o seguinte, olha, isso aqui é uma matéria-prima, é um bem almoxarifado. Quanto eu pagaria para repor? Entendido, pessoal? Sim ou não? Importante esse ponto. Tá? Importantíssimo. Além disso, aqui, ó, outro ponto importante. O item 32. O item 32 do CPC 16 o item 32 ele fala o seguinte. Bom, espera aí um segundo. Bom, vamos lá. O item 32 do CPC 16 fala o seguinte. Os materiais e outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoques ou na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou os serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Então vejam só, pessoal. Vejam que pegadinha bonita de prova. Você tem o seguinte. O mesmo exemplo aqui. Cada pneu, carrão de servidor público novo, decidiu comprar um pneu que tem aro, sei lá, nem sei que medida de aro. Aro X. E cada pneu desse aro X custa 1.000. Custa 1.000. E aí o que acontece? Vejam só. Quando ele foi analisar o preço de reposição, lá falava que o preço de reposição era 800. Era 800. Então vejam só, você tem um pneu, você tem uma matéria-prima que ela está super avaliada. Porque se você for comprar hoje, ela vale 800. Só que no seu balanço, na sua contabilidade, ela está registrada por 1.000. Então, teoricamente, você teria que fazer o quê? Você teria que reduzir esse valor aqui em 200. Por quê? Porque o ativo, segundo todos os pronunciamentos contábeis, segundo a essência do CPC 00, o que ele fala? Que o ativo ele tem que gerar benefício econômico. Então, se você tem um ativo que está registrado por 1.000 e ele só vai gerar benefício econômico de 800, ele está superavaliado. E o ativo não pode ficar superavaliado. Capite? Entenderam? Só que, vejam só, os materiais e outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoques
ou na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Vejam, pessoal, então aqui é o seguinte, se a minha Range Rover já disse, fiscal vai ter que trabalhar 1 ano para comprar uma Range Rover, só para comprar, ele vai ter que parar de comer. Se a sua Range Rover Evoque tem um custo de produção de R$90 mil e você produz e você vai vender por 200 mil e você vai vender por 200 mil reais, então o que o CPC fala? Fala o seguinte, ora, nesse caso você não precisa fazer a redução do valor da matéria-prima. Os materiais e outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoque ou na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devam ser incorporados ou serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Porém, quando a diminuição no preço dos produtos acabados ou no preço dos serviços prestados indicar que o custo de elaboração desses produtos excederá o seu valor realizável líquido, ou seja, se eu não conseguisse vender a minha Range Rover Evoque por mais de 90 mil, aí você iria reduzir também o valor, tá, da matéria-prima. Entenderam, pessoal? Olha que interessante esse ponto, que pegadinha boa de prova. Entenderam isso daí? Sim ou não? Então, por exemplo, eu não ia conseguir vender por 90, porque os únicos compradores para minha Range Rover Evoque seriam os futuros, vamos supor, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E aí, como esses auditores fiscais da Receita Federal do Brasil são honestíssimos e só tem essa fonte única e exclusiva de renda, eles não vão poder comprar uma Range Rover de 200 mil à vista, a não ser que pare de comer. Mas eles podem comprar por 70 mil reais. Eles podem comprar por 70 mil reais. Aí vejam, nessa hipótese, você vai comprar a Range Rover Evoque por 70 mil reais. Só que nessa hipótese, nossa, quanto nessa hipótese? É tanta hipótese atrás de hipótese. Só que nesta hipótese, a sua Range Rover Evoque custou 90 mil. Então você vai reduzir tanto o valor do produto acabado como o valor da matéria-prima, lá o pneu que custou 1.000, vai reduzir para 800. Tá bom, pessoal? Entendido? Entendido? Partiu! Outro ponto interessante. Estoque de mercadorias fungíveis. O que é estoque de mercadoria fungível, galera? São as commodities. Por exemplo, o que a lei aqui fala são as commodities, tá? São mercadorias que podem ser trocadas aí umas pelas outras. Grosso modo dizendo, né? Por exemplo, soja. Por exemplo, suco de laranja. Por exemplo,
café. Olha o que diz o artigo 183, parágrafo 4º. Ele fala o seguinte: os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliadas pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. Então, pessoal, soja, café, laranja, etc. O que a lei quer dizer é o seguinte, que esses itens, eles podem ser avaliados pela cotação da bolsa. Por que eles podem ser avaliados pela cotação da bolsa? Porque o valor que tiver na bolsa vai ser o valor pelo qual você vai conseguir vender. Em tese, entre aspas, não há necessidade de negociação. Então você vai conseguir vender por aquele preço que está lá na bolsa, tá? Anota isso daí que você não vai errar se cair na sua prova. Beleza, galera? Entendido? Partiu, então. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso. Ai, ai. Vamos fazer uma questãozinha interessante. Vejam só. A sapataria Polissola, está escrito Políssola, né? Polissola, no fim do exercício, inventariou seu estoque de mercadorias para fins de balanço, tendo apurado a seguinte situação a preço de custo de mercado. Sapato polar, 100 pares, custo 45 por par. Sandália pescador, 200 pares, 22 por par, custo. Preço de mercado, 25 por par. Solado de borracha, meia dúzia, 11 por unidade o custo e 12 por unidade o preço de mercado. Fivela metálica, uma grosa, custo 2,50 por unidade e preço de mercado 2 por unidade. Então vejam só, galera, para obedecer aos critérios de avaliação patrimonial e tendo em vista o princípio contábil da prudência, a sapataria deve adotar uma das opções abaixo, a assinalha. Não deve fazer provisões, pois o valor de mercado está maior que o valor de custo. Não deve fazer uma provisão de 100, que é a diferença entre preço de custo e de mercado. Deve dar baixa no estoque de sapatos e de fivelas, pela diferença maior no preço de custo. Deve fazer uma provisão no valor de 672 para ajustar o preço de custo ao de mercado. Deve fazer uma provisão no valor de 572 para ajustar o preço de custo ao de mercado. Então aqui, quando tiverem vários produtos, o que você vai fazer? Você vai analisar um a um. Então, qual que é a regra que você tem que lembrar? Custo ou valor realizável líquido dos dois o menor. Mas aí você pode perguntar, galera, mas o princípio contábil da prudência, ele não foi extinto com a revisão da resolução 750? Foi, mas o critério de avaliação do ativo não mudou. Então a questão continua a mesma, o enunciado é o mesmo. Por quê? Embora os princípios tenham sido extintos, o critério de avaliação continua existindo, pessoal. E não muda nada aqui. Porque custo ou valor realizável líquido dos dois o menor. E isso está em consonância tanto com o CPC 16, como com a Lei 6.404, como com a extinta Resolução 750. Entendido? Então vamos lá.
Sapato polar. Custo, que é o valor que já está registrado. Você tem que lembrar que o custo é o valor que está registrado já no balanço. Então, beleza. Custo ou mercado, dos dois o menor. Aqui você tem o sapato polar, o valor de mercado é menor. Então, nesse caso, você vai ter que registrar uma perda. Sandália pescador, o custo é menor, então você já vai deixar pelo custo. Não vai fazer nada. O solado de borracha, o custo é menor. Então vai ficar registrado pelo custo. Não faz nada. Na fivela metálica, o mercado é menor. Então você vai registrar uma perda. O difícil dessa questão era saber o que é uma grosa. Uma grosa são 12 dúzias ou 144 unidades. Vocês já sabiam disso, galera? Sim ou não? Então vamos lá. Como que é o cálculo? Você vai fazer o seguinte. Você tem uma perda, então, para os sapatos de 45 menos 40 por unidade, que é igual a 5. E 5 vezes 100 é igual a 500. E você tem uma perda para as fivelas de 2,50 menos 2, que é igual a 50 centavos. Meio vezes 144 é igual a 72. Para as fivelas, nós tivemos uma perda de meio por unidade, né? 2,5 menos 2. E aí, se você multiplicar isso por 144, dá 72. Ou seja, a nossa perda total vai ser de 500 mais 72. Que dá 572. Vamos ver. Para obedecer os critérios de avaliação, o que você tem que fazer? Letra E. Deve fazer uma provisão no valor de 572 para ajustar o preço de custo ao de mercado. Beleza? Vamos seguir? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de questão. Agora eu separei algumas questões aí de bancas variadas para a gente explorar. Essa aula, ela entra no assunto estoques, mas ela ainda não é tão profunda, tá? Só que é só um critério de avaliação do estoque genérico. A gente vai falar posteriormente em outra aula sobre PEP, sobre o EP, sobre tributação, sobre custo médio ponderado, sobre inventário periódico, sobre inventário permanente, etc. Isso aqui são os pontos, acreditem, mais superficiais da disciplina. Beleza? Vamos lá, vamos ver mais algumas questões rápidas para a gente poder trocar de assunto. A respeito da constituição das provisões e seus reflexos na estrutura patrimonial, julgue o item a seguir. O registro da provisão para desvalorização de estoques reduz tanto o capital circulante líquido como o resultado do exercício. Pessoal, o que é capital circulante líquido?
capital circulante líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante, tá? Esse é o conceito de CCL. Então vamos lá. O registro da provisão para a desvalorização de estoques reduz tanto o capital circulante líquido como o resultado do exercício. Quando a gente faz uma provisão para desvalorização de estoque, vejam que as bancas utilizam sim o termo provisão, embora não seja tecnicamente adequado, porque provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Ufa. O que a gente tem que fazer? Tem que considerar como correto, você não vai brigar com a questão. Então, o lançamento da provisão para a desvalorização de estoques é o seguinte. Então você vai lançar despesa com desvalorização de estoque, 10 mil. E ao mesmo tempo, você vai lançar uma conta retificadora do ativo, que é a provisão para desvalorização de estoque, 10 mil. Então vejam só, nesse caso o que está acontecendo? Você está lançando uma despesa que diminui o seu resultado e você está lançando uma retificadora do ativo, que diminui o seu ativo circulante. Então eu pergunto, quais são as formas que você tem para reduzir o seu capital circulante líquido? Se o CCL é igual a ativo circulante menos passivo circulante, isso implica dizer que o seu capital circulante líquido, para ele reduzir, ou o seu ativo circulante vai reduzir, ou o seu passivo circulante vai aumentar. São as duas maneiras pelas quais o seu CCL pode diminuir. Nessa hipótese, nós estamos tendo uma redução do ativo circulante. Portanto, acarreta sim uma redução no CCL. E o item ele está correto. O item ele está correto. Beleza? Próximo. De acordo com a regra custo ou mercado dos dois o menor, determinado no artigo 183 da Lei 6.404, para definição do valor de mercado das matérias-primas, deve ser considerado o... Então, pessoal, para definição do valor de mercado das matérias-primas, puxa lá no seu HD na memória RAM, você considera o quê? É o preço de reposição, que também, né, vai ser o custo, um conceito que a gente falou, vai ser o custo corrente. Preço de reposição. Gabarito, letra B de bola. Os estoques de produtos fungíveis são avaliados pelo... Então, os produtos fungíveis são avaliados como? São avaliados pelo valor de mercado. Gabarito, letra B de bola. Mais uma pouquinho mais puxadinha.
Em 31/12/2013, a companhia Z adquiriu 60 unidades da boneca Baby por 1.800. Na compra, ela incorreu em 120 de frete. Além disso, adquiriu uma nova estante para expor as bonecas por 240. Contratou um profissional para elaborar a publicidade das bonecas, cujos honorários foram de 480. E uma vitrinista para arrumá-las, com honorários de 600. Em 10/1/2014, as bonecas Baby começaram a ser comercializadas por R$ 60 cada. 2/3 das bonecas Baby foram vendidas no mês de janeiro. No entanto, em 1/2/2014, uma nova boneca foi introduzida no mercado, de modo que a Baby passou a ser vendida por R$ 35. Em fevereiro, 5 bonecas Babies foram vendidas. Em 28/2/2014, o estoque total das bonecas Babies estavam contabilizados a... Meu povo, minha pova? Vejam só que questãozinha boa. Questão aí da FGV com cara de ESAF. Tá? O que essa questão ela diz? Questão difícil. Treino difícil, jogo fácil. Lembre-se sempre disso. Quem fala isso não sou eu não, tá? É simplesmente o cara que fez a maior nota da Receita Federal até hoje, que é Demétrio Pepice. Sabe quem foi? Primeiro colocado da Receita Federal de 2005. Infelizmente, faleceu, mas uma grande perda aí. Mas é ele quem dizia isso. Então vamos lá. Adquiriu 60 unidades por 1.800. Então você tem o preço de aquisição que foi R$ 1.800. E ela incorreu em frete, tá? São 60 unidades. 18 dividido por 6 dá 3. Então, cada unidade custou 30. O frete entra no custo, pessoal? Vamos lá naquela tabela. Cadê você, tabelinha bonita? Cadê tu? O erário. Então, o frete, nós falamos que entra aqui, ó. Transporte. O frete entra no custo. Então, voltando. O erário, my friend. Aqui, passamos. Então, o frete entra. Ela incorreu em 120 de frete. Então, vamos lá. O frete foi de 120. Vejam só, o frete custou 120 o total. Só que nós temos quantas bonecas? 60. Então, o frete por unidade foi de 2. Ok. Totalizando, então, um custo de 1.920. Não, totalizando não. Vamos ver as outras informações, desculpa. Além disso, adquiriu uma nova estante para expor as bonecas por 240. Pessoal, estante é estoque ou é ativo imobilizado? Pergunto para vocês. Estante é um estoque ou é um ativo imobilizado? Digam, respondam. Estante é um ativo imobilizado. Nada tem a ver com o estoque de boneca.
A FGV tem muita... A gente tem que ter muito cuidado com isso, viu, pessoal? As bancas estão fazendo muito isso. Coloca uma informação de um item que não tem nada a ver. Pode ser um ativo imobilizado, a gente está falando de estoque de boneca. Contratou um profissional para elaborar a publicidade das bonecas. Vejam, gastos com publicidade. Gastos com publicidade é custo ou despesa? Gasto com publicidade é custo ou despesa? Pergunto. Gasto com publicidade nada tem a ver com a condição para colocar a sua boneca baby em condição de venda, em condição de uso. Nada tem a ver. Os custos do estoque são aqueles que a gente incorre para deixar o estoque em condição de venda, em condição de uso. Então, aqui no caso, publicidade é uma despesa. O que mais? E uma vitrinista para arrumá-las. Pessoal, aqui é a mesma coisa. A vitrinista é uma mão de obra que está lá para arrumar a boneca. Nada tem a ver com a condição para deixá-la na situação lá para vender. Os custos de estoque vão até essas mercadorias ingressarem lá no seu estoque, geralmente, tá bom? Depois disso, a vitrinista. A vitrinista não tem nada a ver com a compra de estoque. A vitrinista poderia ter ou não. Então, a vitrinista também é despesa. Essa questão não é fácil, tá, pessoal? Errar isso aqui é normal. Não lembrar, não saber desses conceitos, é por isso que eu estou aqui, para ensiná-los. Beleza. Então, aqui fechou. Então, o custo é 1.920, total, e 32 por unidade. Em 10/1, elas começaram a ser comercializadas por R$ 60 cada. 2/3 foram vendidos em janeiro. No entanto, em 1/2 de 2014, uma nova foi introduzida e ela passou a ser vendida por 35. Então vamos lá, pessoal. Você tem estoque aqui de 32 bonecas, avaliadas pelo total de 1.920. Em janeiro, você vendeu 2/3, né? Em janeiro, você vendeu 2/3. Você vendeu 2/3 de 60 você vendeu 40. Espera aí. R$60 cada, 2/3 foram vendidos no mês de janeiro. Beleza. E aí, o que mais que aconteceu? Em janeiro você vendeu 40. E aí a questão fala, em fevereiro, 5 foram vendidas. Então você vendeu 40 e depois você vendeu mais 5. Você vendeu um total de 45 bonecas. Em fevereiro vai sobrar o quê? Em fevereiro vai sobrar o estoque
de 15 bonecas, né? Se você vendeu 45, vai sobrar 15. Elas estão avaliadas basicamente a 32 por unidade. Beleza. Essa é a informação que você tem. Sobraram 15 a 32 cada um. Só que entrou uma nova boneca no mercado, de modo que ela passou a ser vendida por 35. E qual que é a regra para avaliação de estoque? A regra para avaliação de estoque é o quê? Custo ou mercado. Dos dois, o menor. E aqui o seu custo é 32 e o seu preço de mercado é 35. Então, nessa situação, você vai manter o critério de avaliação como está, pelo valor de custo. Então, o seu estoque no final de fevereiro, ele vai estar avaliado como? Ele vai ser 32 vezes 15, vai dar aqui 480. Esse é o valor do seu estoque. 480, gabarito, letra B de Bosque. B de Brasil, rumo ao Hexa. Beleza, galera? Então, questãozinha que acharam? Difícil, fácil? Mais ou menos? Tranquila, né? Era só lembrar aquela tabelinha lá do custo do estoque, e aí fazer o cálculo da venda, lembrar que custa o mercado dos dois menor, que você ia resolver sem mistério. Tá bom? Então, galera, encerramos a nossa parte introdutória sobre estoques, tá? Essa parte inicial. Na aula específica de estoques, nós falaremos muito mais pontos aí para vocês sobre esse assunto. Então, a parte introdutória de estoques era isso que eu gostaria de trazer. Nós vamos começar a falar agora sobre outro assunto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para a gente poder tomar um café, beber uma água, respirar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com mais matéria, tá bom? Quem não está seguindo o nosso Instagram, entre lá, Contabilidade Facilitada. Vai ser um grande prazer ter vocês conosco. Então, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.